Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta de algum lugar do globo terrestre. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva e esse é o episódio piloto do podcast Campo Político e Bola. Como o próprio nome do podcast diz, um podcast está interessado em debater as questões que envolvem não apenas o futebol, mas aquilo que está para além do futebol. Pensando em suas geografias, seus contextos sociais, seu contexto histórico. Hoje, como é nosso primeiro programa, vamos passar a bola aí para os outros membros fixos da nossa banca, para que eles possam se apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson, sou professor do estado do Rio Grande do Sul, sou historiador, e também escrevo no microblog Obdúlio Croniquetas para além das quatro linhas e também participo do outro podcast Cast Colapso. Passo a bola aí para os guris que vão se apresentar antes que a gente introduza o nosso primeiro tema nesse podcast. E aí, Michel, toca a ficha para nós. Então, primeiramente, satisfação por estar tocando esse projeto aqui, né, desse podcast, Campo, Política e Futebol, Campo... Como é que é mesmo? Agora eu... Campo, Política e Bola, é o primeiro episódio piloto, a gente não estamos habituados nem com o nosso próprio nome, mas tudo bem. Que é uma questão de debate ainda, né? Mas é isso, já ficou, está definido e vamos lá, agora se acostumar. Como o Emerson já disse, eu me chamo Michel, sou o mais recente, vamos dizer assim, professor de geografia da Rede Estadual de São Paulo, basicamente, né? E é isso, vamos aqui para discutir temas relacionados a tudo que diz respeito ao futebol, principalmente como pano de fundo para outras questões que são mais importantes do que propriamente dito o futebol, né? E agora vamos falar com o nosso outro membro fixo aqui do nosso programa. Fala aí, Luiz. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É uma satisfação estar aí no podcast, né, no episódio piloto. Meu nome é Luiz, sou estudante do curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Sou de São Paulo, mas estou residindo em Erechim para fazer o curso. Daí conheço o Michel daqui da cidade, conhecendo o Emerson também. E estamos aí para discutir futebol, política, sociedade, cultura, enfim, tudo que envolve o nosso adorado esporte. Pois bem, nesse primeiro episódio, a gente vai começar debatendo um tema que, de certa forma, toca a todo mundo que em algum momento botou os pés dentro de um estádio de futebol, mas também, né, que atravessa as nossas vidas, uma vez que está relacionado ao regime econômico-social, né, majoritariamente implementado em boa parte do mundo, que é o neoliberalismo, né, e suas várias formas de ser.
né? Não apenas aquilo que está no economiquez, mas aquilo que acaba afetando nossa própria, como é que eu posso dizer, vida como um todo, né? O nosso modo de vida como um todo, o nosso modo do ser, da construção de si enquanto pessoa em relação com a sociedade ou com qualquer tipo de coletividade, né? Aqui o Luiz Miguel, não faça completo, que é um nome muito bonito, né? Luiz Miguel Falcão Hurtado, para quem não sabe, um dos nossos membros aqui do podcast. No ano passado, ele lançou um texto na plataforma Ludopédio, que inclusive é uma das principais plataformas que debate não só o futebol, mas os esportes a partir da perspectiva do campo das ciências humanas, né, numa perspectiva mais acadêmica, pensando essas questões que envolvem, né, o torcedor e a questão do neoliberalismo, né? O nome do texto é Normativa, Crise no Neoliberalismo e os modos de torcer, né? Só que vai ser o nosso ponto de partida hoje para que a gente possa debater e adentrar um pouco mais nessas relações. Bem, com o texto do Luiz, né? Vou deixar a bola com ele para que ele possa dar um resumo para o nosso ouvinte. É claro, a gente vai deixar aí disponível depois nas nossas plataformas, que ainda não existem, enquanto a gente grava, elas vão existir, né? E que para que você possa ter acesso, fazer a leitura e tirar suas conclusões também. E aí, Luiz, o que tu pode falar aí sobre o teu texto para a gente ir introduzindo nesse tema? Bom, esse texto ele foi publicado lá no Ludopédio em agosto de 2023, né? Texto que eu trabalhei durante as férias da graduação do ano passado. Acho que o estímulo inicial para esse texto, na verdade, foi tentar pensar futebol com filosofia. Assim, foi o primeiro insight que eu tive. Porque a gente, na própria plataforma do Ludopédio, livros, trabalhos, né? Mesmo na TV mesmo, a gente tem uma aproximação muito grande do futebol com discussões com a sociedade de modo geral, política, economia. Está sempre na pauta, né? E parece que filosofia e futebol não tem muito a ver. São dois assuntos que não têm nenhum tipo de correspondência. E para tentar aproximar essas duas coisas, eu estava pensando, então, pegar um tema que seja caro para os dois, não é? Contemporaneamente, claro. E então eu achei que discutir o neoliberalismo era uma boa sacada do ponto de vista filosófico, né? E para depois, posteriormente, pegar alguma problemática atual para fazer essa união conceitual, né? Essa aproximação conceitual, na verdade, né? Uma tentativa de experimentar assim, o pensamento. E não sei se foi muito bem sucedido, na verdade, né? Mas como é só um experimento. O texto, então, ele busca trabalhar questões, não só uma questão de ontologia, né? As questões da ontologia, que são caras da filosofia, então, sobre aquilo que existe, como existe, aquilo que pode existir, o que não pode existir, enfim. E como que essas questões elas se coadunam numa perspectiva neoliberal. Né? Lembrando, o neoliberalismo que eu abordo ali é a partir da década de 70, né? A partir principalmente da Thatcher, que ele toma uma forma e começa a ter uma concretude assim, no mundo, né? A partir da ditadura no Chile, começa a primeira experiência neoliberal propriamente dita, né? E depois as políticas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que se espraiam pelo mundo. Né? E então eu busco pensar nesse texto talvez a natureza, digamos assim, do neoliberalismo, ou uma faceta da natureza do neoliberalismo, aproximando com essas questões da filosofia, para pensar, digamos, como que isso reflete na ação, no comportamento dos torcedores hoje no futebol, né? E daí eu tomo o Corinthians como exemplo, porque é o meu time, é a torcida que eu mais tenho conhecimento, assim, digamos, né? Frequentei estádio quando estava em São Paulo bastante. Tem a maioria dos meus amigos são corintianos, enfim. Então eu estou imerso num modo de existir corintiano, né? Já para entrar no texto. E
Um outro fator também, além desse que eu citei, dessa aproximação entre filosofia e futebol, é tentar pensar esse fenômeno que está aparecendo nos últimos, sei lá, 5 anos, talvez, que são as casas de apostas no Brasil e o surgimento da SAF no Brasil. Essa discussão que vem tomando conta dos noticiários aí, e que muitas vezes é uma discussão, não é nenhuma discussão, é acrítico total. Você não tem nenhuma problematização do que é a SAF, do que vai acontecer, do que o clube, como que o clube vai se estruturar, qual que é a representação que o clube vai ter na sociedade, enfim. Essas questões não estão postas, não estão colocadas, não são colocadas. E juntamente também, uma terceira questão que eu abordo também no texto é a questão da arenização do futebol brasileiro, que é algo que, por exemplo, na Argentina não é muito mais difícil de emplacar, e assim eu não tenho tanto conhecimento do futebol argentino, da cultura do torcer argentino, né, como o Emerson, e daí ele pode depois abordar essa questão, mas me parece que na Argentina é muito mais, há uma resistência muito maior contra esse tipo de política, porque é um tipo de política, e no Brasil emplacou, talvez desde a Copa de 14, um pouquinho antes, talvez. E é a normativa. Então, é pensar o neoliberalismo junto com essas questões filosóficas a partir desses fenômenos que o futebol brasileiro e a sociedade brasileira, de modo geral, vem apresentando, né? Esse padrão de comportamento e de valores que têm sido gestados, né, no futebol brasileiro. Eu acho que o texto é mais ou menos nesse sentido, assim. Não sei se o Michel ou o Emerson tem questões para colocar em cima dele, né, para a gente começar a trazer os assuntos para a mesa. Michel? Eu acho muito interessante a forma da construção do texto, porque ele traz um elemento que diz respeito ao que seria, vamos dizer assim, o ethos do que é torcer, vamos dizer assim, né? O fato de isso se constituir um modo de ser e de estar no mundo, né? A partir dessa relação que a gente vem a ter com os nossos clubes. E aí esse que é a questão, com os nossos clubes, mesmo do ponto de vista da legislação, da letra fria, ele não sendo nosso, de fato, né? Sobretudo se a gente estiver falando de um clube que já se tornou uma SAF. A gente está falando de algo que a gente tem uma relação, tem um sentimento, se constitui muitas vezes enquanto ser, a partir deste clube, a partir dessa instituição, mas que e toma isso como nosso, mas que na prática, na verdade, na forma como as coisas estão materializadas no mundo, ele não é nosso, né? Então a gente está partindo de um entendimento que ele está muito mais num campo talvez metafísico ou de uma relação muitas das vezes religiosa, por que não, né? Cosmológica, enfim, né? de interpretação do mundo ou de experiências com o mundo, mas que não necessariamente é algo materialmente palpável nosso. Sobretudo com esse advento, né, desse processo de elitização do futebol, da própria arenização, do qual cada vez mais quem não tem recurso para acessar, e aí porque isso vem se tornando não mais essa relação apaixonada, vamos dizer assim, não é uma relação recíproca, ela tem um intermediador, e esse intermediador cada vez mais se constitui na forma do dinheiro. Então, quem não tem o dinheiro para ter acesso e pertencer ao seu clube deste outro modo, né? Dessa outra maneira que o neoliberalismo impõe, vamos dizer assim, essas constituições, essas relações a partir do futebol, e que constitui também num elemento que eu gosto, que está no texto, também é o próprio comportamento do torcedor, né? Sobretudo ali a partir da Margaret Thatcher, né? Que vai implementando uma série de normas, de regras, que vai ditando muito mais do que o comportamento, mas vai configurando um novo tipo de sujeitos, né? de pessoas, vai constituindo, vai introjetando subjetivamente
uma outra forma de ser, não só de torcer, mas de ser nesse mundo que é basicamente pautado ali por um processo de higienização e elitização, né? Então, acho que esses são elementos que são muito caros para a gente estar levando em consideração, justamente por conta do que a gente constitui, ou que, pelo menos do que eu entendo como o que se configura neste elemento de torcer ou de pertencer a algum clube, alguma torcida, ou de se identificar com certos grupos, enfim, né? Acho que são bons elementos a gente estar discutindo aí, e qualquer coisa eu vou me lembrando no decorrer desse debate e vou colocando também aí para a gente, vou lançando para a gente estar discutindo, né? Complementando essa discussão. Eu acho que tem alguns pontos que são interessantes para a gente pôr. Eu vou fazer uma viagem que pode parecer um pouco longa, mas eu acho que elas fazem interessante, né? Principalmente na Europa, a gente encontra, às vezes, grupos de ultras, ainda hoje, que exibem faixas escritas, né? Criado pelo povo, roubado pelos ricos, né? Uma frase muito clássica que a gente encontra nas bancadas mundo afora, né? Se a gente for pensar historiograficamente, na verdade, é o contrário, né? O jogo de bola, né? O ser humano joga jogo de bola há, sei lá, milhares de anos, né? E aí tu tem registro em todos os cantos do planeta Terra, né? E o que é o futebol? O futebol é a disciplinarização de um desses jogos de bola na Inglaterra, né? É uma tentativa de ordem de dar uma ordem para os corpos, de fazer uma repressão, inclusive sexual, dos corpos das pessoas. Primeiro ali nas escolas públicas, que tem esse nome, mas eram escolas das elites britânicas, que acabam sendo exportado mundo afora. A questão é que, na real, é o contrário, a gente rouba, né? Esse esporte que foi disciplinarizado, né, pelas elites britânicas, né, a ponto que, sei lá, né, o cricket não é o nosso esporte, não é o maior esporte do mundo, por mais que seja um esporte muito representativo em alguns lugares, não é o principal esporte, o rugby não é o principal esporte, também são esportes ingleses, em sua disciplinarização e modalização, né? E é muito interessante que, tendo em vista, né, o desenvolvimento dessa ideia do torcer, pensando lá do caso inglês, né? Tem um livro muito legal que se chama História Popular de Futebol, de um jornalista francês chamado Michael Correia. Né? Infelizmente, é um livro de difícil acesso, tem edição em Portugal, sim, não consegue pirata, essas coisas, mas eu consegui ler ele há um tempo atrás. E ele faz um paralelo interessante, né? Pensando essa coisa do modo de torcer. Né? Lá tu encontra casos no início do século XX já, de brigas de torcida, papapá, não sei o que, não sei o que. E como há já naquele momento uma criação de um discurso, não, tem que tirar esse povo daqui, olha o comportamento dessas pessoas, né, que se afunila, né, e se relaciona com o período Thatcher ali nos anos 80, né, o relatório Taylor, né, principalmente depois das tragédias me fugiu agora, de Heysel, de Hillsborough, né? E então, né, essa padronização dos estádios, né, a perseguição ao fenômeno hooligan, né, que está completamente ligado, né, à classe trabalhadora, ela vem junto no momento de perseguição ao sindicalismo na Inglaterra, né, e um momento de, como o próprio texto do Luiz fala, de tirar, né, da sociabilidade coletiva e transformar a pessoa num consumidor. Sei lá na Revolução Francesa, 1789, né, a ideia era criar uma parada chamada cidadania, né, da pessoa enquanto pertencente à sociedade, bababá, com direitos, deveres, lá, né, a ideia do neoliberalismo, ela te tira esses direitos políticos e te transforma num consumidor, né, então a substituição do paradigma de sujeito para o consumidor, né? Exatamente.
né? Tu ganha um outro status enquanto ser, né? Um outro status. E que tem a ver com essa ojeriza, né? A quem é pobre, a quem... Tanto que, é claro, né? A gente sabe que o fenômeno hooligan, ele é complexo, tem várias facetas, né? Tem um lado muito próximo à retomada dos movimentos de extrema-direita na Europa, mas, independente disso, a gente está falando aqui do pessoal que era trabalhador, que ia para as bancadas, ia lá ver os jogos de futebol, e que realmente, né, que comportamento tu espera, né, de uma pessoa que tem no esporte ali um elemento que, digamos assim, putz, é o elemento que tira da tua realidade, né? Qualquer realidade, né? É opressão, salário baixo, né? Sem perspectiva de futuro, xalalá. E essa ideia do ali que começa lá no relatório Taylor, até hoje, e isso é uma coisa interessante para se pensar, e principalmente quando a gente pensa Brasil, ela está posta em qualquer mesa redonda, em qualquer político que queira implementar algum tipo de política similar àquele relatório, na Inglaterra, todo mundo vê o jogo sentado. Na Inglaterra, tu não corre o risco de estar com a sua família e tomar uma garrafada. Na Inglaterra, todo mundo vai ver, porque antigamente todo mundo via jogo. Se cria essa ideia do antigamente, de uma nostalgia, junto com um medo moral de que, bem, e como se a ideia de se tornar um consumidor é o que há e é o que seria a solução para resolver problemas que, na verdade, são consequências do próprio capitalismo, né? Das próprias contradições do capitalismo, né? A violência do torcedor, blá, 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 estão ligadas diretamente com as contradições e com a forma como o capitalismo se estabelece na vida das pessoas, né? Então, uma coisa interessante que tu falou aí, sobre essa questão do antigamente era melhor, essa argumentação que utilizam, né? É muito curioso, porque mesmo hoje, né, só cobre quem assiste os programas esportivos da hora do almoço e tal, porque a gente sabe que a realidade das torcidas europeias, mesmo hoje, ela não é tão bonitinha assim, né? Você ainda tem muitos confrontos na Inglaterra, você tem muitos confrontos com as torcidas italianas, né? Aqui estou utilizando as torcidas, os torcidas organizadas, digamos, né? Lá da Europa, que seriam os ultras, enfim, os hooligans. E aí é interessante, porque é justamente essa que eu tento fazer no texto, essa substituição de paradigma de sujeito, né? Como o Emerson falou, então, desde a Revolução Francesa, você tinha posto um paradigma de sujeito que dura muito tempo. E chega nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, você tem uma substituição dessa noção de indivíduo, de pessoa, de sociedade, de cultura. É uma ruptura violenta, né? Tanto se a gente for pensar e puxando do texto também, pensando no Brasil, surgimento das torcidas organizadas no Brasil, década de 50, por ali, surge ainda nessa noção de sujeito mais clássica, digamos. Então, um sujeito que torcia para o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, ele entrava numa torcida organizada, você tinha certos valores ali sendo cultivados, certa conduta, certa forma de representação do indivíduo, certa noção de pertencimento. Ou seja, a pessoa ia torcer para determinado clube porque, digamos, determinado clube tinha uma mobilização de determinados valores que ela se identificava. E isso não falo nem apenas de torcida organizada, mas de torcida de modo geral. Hoje já não é mais assim, né? E isso é claro, você vai na internet, você olha, ou mesmo indo nos estádios, você vê que o perfil das pessoas muda e você vê que os motivos, as razões pelas quais elas torcem ou aderem a determinado clube são outras, né? Então, hoje o que vale muito mais para você acompanhar um clube, torcer por um clube e de certa forma, partilhar de um modo de existência diferente,
ela está muito mais vinculada a uma noção de sucesso esportivo, sucesso financeiro, principalmente. Então você vê que, conversando com as pessoas, não, tal clube lá, tô acompanhando porque tá bem, tá ganhando título, tem uma saúde financeira boa. Então são pautas que estão no, na, no, 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 nos programas esportivos. Você vê gente debatendo no Twitter, no antigo Facebook, para quem usa ainda, tem bastante. Então, o que está mobilizando é o sucesso financeiro, essa saúde financeira, que está muito ligada a essa imposição de sujeito que é aquele empresário de si mesmo, né? Você traz essa noção de empresário de si mesmo para o clube. Então, o clube no Brasil, que nunca teve uma importância social tão grande quanto em outros lugares, por exemplo, mas que alguns clubes desempenharam papéis importantes dentro da sociedade brasileira, e aí eu cito o Corinthians, por exemplo, com a democracia corintiana, um exemplo só, né? Mas você tem, por exemplo, a Coliguei, torcida do Grêmio, né? Tem uma mobilização importante. A história não faz mais parte das razões pelas quais as pessoas têm admiração ou buscam acompanhar um clube. Parece que essa já não é mais uma prerrogativa. Pelo menos, sim, de modo geral, né? Talvez para determinados indivíduos ainda seja. Para mim ainda é, por exemplo. Mas, de modo geral, parece não ser só do clube, o impacto que ele gera na sociedade. Então, e aí um exemplo, eu trato, tem alguns exemplos no texto, mas um exemplo que para mim hoje é assim, perfeito. O Corinthians anunciou hoje, ou ontem, um patrocinador. Aí diz que é o maior patrocínio do futebol brasileiro, não sei o quê. São 360 milhões em 3 anos. E aí você vê que o que toma conta do noticiário é a saúde financeira que o clube vai ter, as possibilidades de investimento e depois sucesso esportivo e etc. Mas não se questiona, por exemplo, que a empresa que está patrocinando é uma casa de apostas. Então, que tipo de impacto que uma casa de apostas pode ter na sociedade brasileira? Então, que tipo de sujeito está se mobilizando com isso? Isso é uma questão que não é nem pensada. O que é pensado é o sucesso esportivo do Corinthians. Assim como surge uma empresa querendo comprar um clube. Então, as SAFs, né, surge assim. O Textor é um exemplo perfeito disso. Muita gente se iludiu com a compra do Botafogo por ele, achando que o Botafogo ia ficar milionário, ia dominar o futebol brasileiro, mas na realidade a SAF mostra uma outra coisa, que é uma relação meio ainda colonial, de alguém vem, peneira os talentos daqui e exporta para a Europa. Então essa é uma outra questão também que as SAFs trazem e que não é debatido. Então, acho que é interessante trazer esse tema também, porque quebra com um discurso tá aí, é um discurso acrítico, que está nos principais meios de comunicação, que não questiona essas questões, né? Acho que é uma coisa interessante para se pensar. Nesse assunto da SAF, assim, citado o Botafogo, né, a questão do John Textor, e as suas relações com seus outros clubes, né, ele é dono de alguns outros clubes, e qual, vamos dizer, uma certa hierarquia entre esses clubes. Porque há essa hierarquia, e qual que é o lugar de cada clube dentro dessa cadeia, vamos dizer assim, de mobilização de recursos, em última instância. E que a gente tem, mais recentemente, o caso do Bahia, que agora pertence ao Grupo City, enfim, todas essas questões que a gente, a partir de um olhar mais crítico, já é algo subentendido, né? Lá, dinheiro... O City é do Emirados Árabes, né? Não é do Catar. E que tem todos esses elementos de perseguição a jornalistas, enfim. Só que esses crimes não são cometidos nos países dos quais do qual é investido esse dinheiro, né? Ele é cometido no seu próprio país. Então, há uma certa conveniência, porque
não deixa de ser uma mobilização de recursos que vai respingar também em vários outros setores da própria economia, então passa a ser algo tolerado. Só que também é algo que, sobretudo no caso do Bahia, o que passa desapercebido é que é isso, né? Assim como o Botafogo é só um satélite dentro de toda a cadeia do John Textor, de clubes do John Textor, o Bahia também entra, não necessariamente do Grupo City, mas qual que é a principal, vamos dizer, a principal desafio brasileiro no Brasil para certos setores do empresariado? É sempre o elemento político, né? O risco Brasil, dentro dessa leitura neoliberal, vamos dizer assim, quase sempre está associado à questão política. Então, você utiliza um clube que as pessoas que administram o clube do Bahia agora, ou que estão investindo dinheiro, também foram as que compraram, por exemplo, as refinadoras que tem no estado da Bahia, que pertenciam à Petrobras. Então, para amenizar toda complicação política que poderia vir a acontecer, você tem um clube de futebol, que ali você capitaliza, vamos dizer, a paixão das pessoas e consegue, de certa forma, distorcer, porque por mais que acho que tinha sido anunciado cerca de 350 milhões em contratações por parte do Bahia. Isso assim, não é dinheiro de pinga, né? Mas para o grupo que está envolvido e tudo que o próprio Estado da Bahia economicamente retorna a partir da refinadora de petróleo, enfim, e várias outras coisas ali que eles já administram, isso é troco. Então, e que serve justamente para essa limpeza de imagem, né? Que é um outro elemento muito forte das SAFs, e que é algo que tende a se acentuar cada vez mais, pelo menos no Brasil, que está relacionado a isso, né? E isso é algo que muitas vezes você deixa de lado, mas o futebol, na sua maior parte do tempo, ele foi tratado como um instrumento político. Ele é só ver os cartolas dos clubes, né? Os cartolas dos clubes, sobretudo de clubes do interior e tudo mais, quase todos eles são vereadores das suas cidades, são prefeitos das suas cidades, e que utilizam o clube para continuar se elegendo, para continuar os seus projetos políticos dentro das suas respectivas cidades, né? E que muitas vezes também chega nos clubes grandes, né? E aí, por exemplo, o Santos, a cidade de Santos lá, se você for ver o quadro deliberativo do Santos, quase todos ou são deputados ou são vereadores da cidade de Santos, já foram prefeitos, enfim. O próprio Corinthians, o André Sanches era deputado federal, o Flamengo agora com o Marcos Braz, de todo o sucesso desportivo do Flamengo, saiu como vereador pelo Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem essa permeabilidade, vamos dizer assim, de todas essas outras esferas que está ali e que tem o futebol como pano de fundo. E é interessante a gente pensar, e aí voltando um pouco ao caso inglês para pensar o Brasil. O relatório Taylor, ele é meio que um divisor de águas para o futebol mundial, e depois a Lei Bosman, né? A Lei Bosman que né, muda as regras de contratação e agenciamento de jogadores, né? E posteriormente, né, a questão das SADs, né? Inicialmente SADs, SAFs, né? Dependendo do lugar se chama SAD, dependendo do lugar se chama SAFs, né? De pensar o clube a partir de uma perspectiva privada, né? E esse é um ponto muito importante da gente pensar. O clube de futebol, mesmo quando era um clube de elite, ele nasceu enquanto um clube social. Ele nascia enquanto um espaço em que pessoas iam e se encontravam para fazer determinadas coisas. Bem, o futebol se profissionaliza, né? Se torna algo além, né, dessa ideia inicial de sociabilidade, né, que tu encontraria, sei lá, tanto num clube paulistano como, sei lá, num clube social de pessoas, sei lá, que trabalhavam com sapato, que resolveu fundar um clube, que daí tu tinha os bailes, tu tinha as festas, tu tinha um quadro de futebol. Tinha um quadro de bolão, um quadro de escotismo, enfim.
né? Querendo ou não, até os anos 90, em sua grande maioria, e eu pego o caso do Grêmio, né? Tu ser sócio do clube significava que tu fazia parte do clube. E não era só uma questão de política representativa. Eu vou lá e vou votar para conselheiros, eu vou lá e vou escolher o presidente. Não. Tu tinha piscinas, tu tinha esportes amadores, tu tinha uma miríade muito grande de participação dentro do clube. É claro, é dizer que o clube era democrático? Não, o clube não era democrático, né? Os grandes clubes do Brasil nunca foram democráticos. E só a grande maioria estiveram na mão das mesmas famílias ou tiveram toda essa questão, né, do uso político. Futebol e política é assim desde sempre, né? Estava falando do Fernando Collor de Mello, foi presidente do CSA, né? E aí a gente pode pegar exemplos até fora daqui, né? O próprio Jorge Weah virou presidente da Libéria, enfim, os exemplos são mil, né? Mas o ponto aqui é, né? A gente poderia até debater o que significa uma ideia de democracia dentro de um clube, né? Talvez o exemplo, o Corinthians seja a chave, tipo, seja o caso mais específico que existiu dentro do futebol brasileiro e mais interessante a partir da democracia corintiana. Mas, por exemplo, hoje quando tu te associa num clube, a única coisa que tu ganha são descontos em produtos em loja. Tu não participa de uma vida social do clube. Dependendo de quanto tu paga, tu tem acesso a cadeiras mais próximas do campo e às vezes te chamam lá para ficar uns 2, 3 metros de algum pé de rato do teu time, né? Então o sócio, né, a ideia de ser sócio de um clube, que anteriormente tinha uma ligação muito mais de viver a sociabilidade do clube, ela está ligado hoje a essa ideia que o Luiz traz muito bem no texto dele, de consumidor. Né? Tu vai consumir. Né? Por exemplo, o Grêmio trouxe o Luiz Soares ano passado. Né? Foi feito de tudo, né, com o formato dele. Era almofada, era caderno, era tudo. Né? Então, o que o clube acaba buscando, né, e ao meu ver, isso se a gente for analisar, começa a partir dos anos 80 e 90, a ideia de marketing esportivo é uma coisa extremamente recente, tem pouco mais de 30 anos, né? Acaba, a partir do futebol, solidificando essa ideia de identidade. Bem, né? E aí a gente vai pensar a questão da SAF. Né? Pô, a gente tem casos na Europa, a dar com pau, de clubes que viraram SAD, SAF, né? Que posteriormente, pô, acho que o caso mais clássico é o dos belenenses, né? Que o clube chegou a perder o nome, né? Tiveram que recomeçar das últimas divisões do Campeonato Português, porque, né, venderam uma parte do clube no final dos anos 90, o clube estava com muitas dívidas, e aí tinha cláusulas lá que dizia que, com o tempo, quem comprou poderia comprar mais, quando viu os caras compraram tudo. Né? Então se cria essa ilusão também, mas tem uma parte do clube que ainda está na mão dos sócios. Até quando? Né? Agora a gente vive a bonança, né? Chove dinheiro, que é porque por nós pensando para o Brasil ainda é dinheiro de pinga, né? Nunca que o Grupo City vai investir no Bahia o mesmo que investe lá no Manchester City, ele está interessado nos guris do Bahia. Da mesma forma que o próprio Montevideo City, que é outro clube do Manchester City, até caiu do Campeonato Uruguai. Que estão preocupados só em como vão captar aqueles jovens jogadores. Né? E aí a questão é, e quando essa grana acabar? Não digo acabar. Primeiro, essa entrada de grana no mercado, ela inflaciona. Ela inflaciona, os salários aumentam, tu vai pagar um preço muito maior para, pensando nos próprios termos do capitalismo, para jogadores que nem são tudo isso, né? Os clubes que não conseguirem competir financeiramente com esses clubes, qual que é o destino deles ao final das contas? Ao final das contas vai ser se tornar uma SAF.
né? Tu força que os clubes que não aderiram a esse modelo adentrem esse modelo a partir do momento que tu tem esse investimento absurdo, né? Uma aplicação de recursos muito grande, né? A gente tem casos nessa janela do mercado brasileiro, estamos falando agora em janeiro de 2024, né, de coisas que nunca haviam acontecido anteriormente. Por exemplo, quando que o Bahia tinha conseguido tirar uma contratação do Inter? Ou de algum outro clube? Né? Quando não rolava. Não rolava. Né? Então, isso já mostra, tipo, talvez, e aí isso é interessante a gente pensar também, quando que a SAF ela é abre aspas, legislada no Brasil, que é durante o início do governo Bolsonaro. Que é também o momento que há a entrada em massa das casas de aposta e há a não legislação da aposta esportiva, né, dentro do Brasil, e que cria problemas inúmeros até hoje, né? E vai continuar criando problemas gigantescos, né? Então, no final das contas, né, voltando àquilo que eu tinha dito antes, né, por mais que a gente roubou o esporte dos caras, agora os caras roubaram da gente de novo, né? Que é que nem o Michel falou, putz, o nosso clube, ou foi o Luiz, agora não lembro. O nosso clube aspas. Não é nós, nosso clube, né? E então a gente fica pensando, né, que caminhos a gente poderia tomar, né, pensando enquanto torcedor, né? Existem coletivos mil, né, por vários clubes, né? Mas normalmente esses coletivos só conseguem tomar, né, as rédeas sobre o seu clube quando estão numa situação como o Belenenses, ou quando aconteceu como o Áustria Salzburg, que teve que ser refundado, ou enfim, etc, né? Os caras lá do Manchester United que saíram, fundaram outro clube, né, o United Manchester. Então, né, a gente está numa encruzilhada, né, que tem uma ligação total com esse acirramento do neoliberalismo e a hiperindividualização das pessoas, né? Acho que um outro elemento que o Luiz falou, que é esse ponto do que... E que eu vejo isso, né, muito mais perceptível aqui no Brasil. Provavelmente deve haver em outros locais, só que isso é mais acentuado aqui no Brasil, de que essa ideia que está relacionada aos retornos esportivos, né, ao sucesso esportivo ou financeiro da pessoa se identificar para torcer, né? Eu costumo brincar que aqui no Brasil a gente não torce para time de futebol, a gente torce para quem está ganhando. E quase sempre, na maioria das vezes, é isso, né? É muito diferente, por exemplo, de quando eu estive lá na Argentina, e aí eu, só trocando ideia com carinha, que fazia arte de rua e tudo mais, e aí ele falando sobre o Belgrano, né? Conta numa das notas do Pesos estava lá, Belgrano e tudo mais, aí eu comentei, aí ele falando a respeito que se eu não estiver enganado, Belgrano deve ser de Córdoba, e aí o Sheik pode me corrigir, o local do time, não tenho a certeza, mas que aí ele dizendo, né, que ele todo orgulhoso contando de que o River Plate quem rebaixou o River Plate foi o Belgrano. Foi no fatídico jogo que o River Plate é decretado como rebaixado, é num jogo contra o Belgrano que, se eu não estiver enganado, empata em 1-1, alguma coisa, e o River Plate cai. Aí eu pensei, pô, ele tem tatuagem do Belgrano e tudo mais, se assume enquanto torcedor do Belgrano, quanto que o maior, vamos dizer assim, retorno esportivo do clube é rebaixar um grande da Argentina, né? E aí é essa relação, né, de que quando a gente vive assim, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol, isso é uma grande mentira, né? Porque a maior torcida do Brasil é de quem não torce para ninguém, né? Essa é a grande maior, é a maioria das torcidas, né? É a maior torcida, quer dizer, né? Que aqui, e não à toa, a própria Rede Globo tem diminuído cada vez mais sua grade, né, de futebol e levado para os canais
seus canais privados, pay-per-view, enfim, e todas essas outras coisas. O próprio futebol tem caminhado para isso, né? Com esses outros, lei do mandante, criando pacotes próprios de pay-per-view e tudo mais, né? Acentuando essa questão do consumo, né? Para você torcer, você tem que consumir, você tem que assinar um plano da operadora X com a possibilidade de assinar com o pay-per-view Y e por aí vai. Então, você já não tem mais essa mesma relação, por exemplo, que antes sempre passava no canal aberto. Agora, cada vez mais tem se reduzido. E aí eu brinco que o Brasil, na verdade, a sua relação fidedigna está muito mais relacionada com os reality shows. A gente gosta de reality show e novela. Esse aí não, a gente acompanha mesmo em baixa, vamos dizer assim, né? Já a torcida do futebol geralmente está associada com essa questão do vencedor e tudo mais, como o Luiz tinha dito, né? Só que e aí eu volto a dizer que essa mesma relação eu não vejo, por exemplo, em alguns clubes do futebol argentino ou mesmo do uruguaio, do qual, como boa parte das torcidas cantam, né? Que vai estar com o clube ali nas buenas e nas malas, né? Tipo, em todo momento, em qualquer momento. E aí, isso é uma relação que constitui um modo de ser também dentro da, vamos dizer, da própria sociedade do qual o clube ali está inserido, né? Você acompanha o seu clube nos momentos bons e nos momentos ruins, aquilo está também, de certa forma, formando uma forma de entender o mundo a partir dessa experiência. Pô, não tem experiência mais traumática para um torcedor de futebol do que ver o seu time ser rebaixado. Mas também o fato de você não abandonar o seu time, continuar com ele naquele momento, vamos dizer assim, de fundo do poço, o que não é, né? A gente costuma exagerar, a gente costuma dar uma ênfase muito maior, um sofrimento muito maior, para uma coisa que não é isso tudo, mas é também. E acho que é isso que é o barato, né? Que, se você pensa do modo de vista racional, pô, não, só tá numa Série B, no próximo ano volta e ok. Só que a gente, como tem todo um sentimento, toda uma paixão envolvida, a gente sabe que não é assim. Parece que realmente o fundo do poço acabou o mundo. Só que a gente continua ali. E sofre na Série B, e vê o time voltar para a Série A. O caso do Grêmio, por exemplo, na Série B de um ano, no outro já está disputando Libertadores. Então você tem. Aí, nesse momento aparece muito mais torcedores do que no momento que ele foi rebaixado, por exemplo. Só que o que eu estou querendo tratar aqui é em relação a esse sentimento, vamos dizer assim, de não abandonar o seu clube, independentemente do momento que ele atravessa, que é isso, é o que eu percebi no texto, né? Que é o que vai, assim, tem esse condicionamento através do neoliberalismo, mas também tem uma outra forma, né, que é nessa relação, de certa forma, dialética, que é o que vai constituir o ethos, vai constituir a própria relação, não necessariamente individual, mas dentro de uma coletividade, como se fosse um entendimento de... E aí, muito cuidado para a utilização desse termo, mas é como se fosse uma nação, né? Como se fosse um entendimento de identidade ou de identificação, do qual o clube ele é apenas um canal, ele é apenas uma antena para todas essas identificações. Não é necessariamente... Isso não acontece só com o clube A ou o clube B, né? Essa identificação, todo esse sentimento, independente do momento, e de você reconhecer as outras pessoas que torcem para esse mesmo clube como irmãs, acontece com vários outros clubes. É que a gente sempre só valoriza o que acontece com o nosso, né? Mas talvez justamente por isso, porque quando a gente vê outra pessoa que a gente nunca viu na vida com a camisa do nosso clube, sei lá, do outro lado do planeta, a gente, porra, isso aqui é um barato. Você vai lá e grita para a pessoa, né? Abraça a pessoa, tira foto. Porra, nunca nem viu na vida.
E isso é o completo oposto de você só se relacionar no momento de vitória, né? No momento de... Porque ainda mais o futebol brasileiro, que é extremamente cíclico, né? Os clubes que estão em alta hoje, amanhã já não estão mais, e enfim, é sempre essa gangorra, que é bom, por um lado. Tem Pode ir, Luiz, pode ir. alguns elementos na fala do Emerson e do Thiago são interessantes, né? Puxando, quando tu falou do Suárez no Grêmio, né? E é interessante quando tem um tipo de contratação assim, grandiosa, de um grande jogador, e aí o Suárez é o exemplo mais recente, mas teve vários no Brasil, né? O Ronaldo no Corinthians mesmo, teve o Seedorf no Botafogo, figuras desse status no futebol brasileiro. A primeira coisa que o dirigente fala quando contrata um cara desse, ele fala, não, esse cara se paga. E passa despercebido. Mas o que ele tá reafirmando quando ele fala que o cara se paga? Ele está reafirmando um comportamento de consumismo do próprio torcedor do clube dele. Ou seja, o torcedor, do caso do Grêmio, como tu falou, teve acessórios do Suárez, tudo que é tipo, ele vai consumir tudo que for relacionado ao Suárez e ao Grêmio. Ponto. E isso foi feito com o Ronaldo também no Corinthians, o Ronaldinho no Flamengo, né? A gente lembra. Então, quando o dirigente fala o cara se paga, ele está reafirmando um comportamento consumista do próprio torcedor. Uma conduta, parece até para a gente que tem uma outra relação com os nossos clubes e tal, que é contraditória, né? Para mim, não importa muito quem está jogando pelo Corinthians, contanto que não seja, tipo, né, o Luan, por exemplo, mas vocês entendem, né? Independente de quem estiver vestindo a camisa do Corinthians, vai ter uma relação de afeto ali, de uma ligação que, para mim, tem muito mais a ver com a história do clube e com a representatividade que o clube tem na sociedade brasileira, que construiu, que a torcida do Corinthians construiu, enfim, do que, sei lá, um sucesso financeiro bom. Porque se assim fosse, nos últimos 10 anos eu nem veria jogo do Corinthians, não acompanharia nada. Porque tá numa draga sinistra. Desde que ganhou Libertadores Mundial, ganhou uns brasileiros, é verdade, Campeonato Paulista e tal, mas algo muito mais acidental, talvez, do que um projeto, digamos, né? Um projeto de clube mesmo, né? Que envolva a torcida, que tenha outros objetivos, né? Que tenha outro impacto na sociedade brasileira. Esse é um ponto. E daí tem uma outra questão que também é um fetiche neoliberal, né? Que é essa questão essa dimensão da produção de lucro no neoliberalismo, que é totalmente especulativa. Você não tem nenhuma produção concreta na realidade. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a um tipo de política desenvolvimentista à lá século XX, que ignora protocolos ambientais, enfim. Não é isso. Mas é que uma das facetas do neoliberalismo é essa dimensão do especulativo, de que a riqueza vai ser produzida através da especulação. E isso passa para os clubes, isso passa para a subjetividade das pessoas, tanto é que faz muito sentido que as casas de apostas façam muito mais sucesso hoje no mundo do que as apostas que sempre ocorreram no futebol e no mundo, desde que o mundo é mundo, em outros tempos. Porque hoje está coadunada com uma ideia de sujeito, com uma ideia de realização do mundo, de realização de si próprio no mundo, né? Essa questão de financiarização de todas as relações humanas, das relações entre as entidades que os seres humanos criam, então os clubes, a política, né? Você tem um total desapego do aspecto histórico, por exemplo, né? Das problemáticas históricas, das problemáticas sociais. E um exemplo disso que tem lá no texto, mas a gente pode puxar aqui até amanhã, é quando tem, por exemplo, uma contratação como o Cuca no Corinthians, que foi amplamente polemizado pelo fato de ter sido condenado por estupro lá na Suíça em 89, se não me engano, 86. Eu lembro que o Grêmio estava, acho que, disputando o Mundial. E, além de ser totalmente moralmente errado, pelo menos do meu ponto de vista, a contratação dele em função disso, você teve
isso vai totalmente contra uma agenda de valores que o clube construiu desde que foi fundado, né? Claro, isso não é linear, né? O Corinthians teve presidentes e algumas políticas internas nefastas, né? A própria torcida dos Gaviões da Fiel surge em 69 para depor o Vadielu, que era então membro da Arena, né? Partido da ditadura militar, e era presidente do Corinthians. E pós, ele teve o Vicente Mateus, que também tinha uma certa conduta autoritária dentro do clube, enfim. Depois você teve o dualismo, você teve alguns casos assim na história do clube. Então você vê que a história do clube não é linear, não é totalmente progressista ao pé da letra. Você tem altos e baixos. Mas, de modo geral, assim como o Vasco, por exemplo, que tem uma história belíssima, o clube ele se apega a determinados valores, a determinadas figuras que constituem a sua história. E quando você contrata o Cuca, por exemplo, você está ignorando completamente isso. Bom, para mim é muito sintomático que isso ocorra hoje, porque nessa noção neoliberal de mundo, que permeia todas as subjetividades, qualquer sistema de opressão não existe. Não tem nenhuma sustentação histórica. Então, o machismo, o racismo, a questão de classe, por exemplo, não, isso não existe. As questões são puramente individuais e, portanto, elas não podem ser levadas em consideração quando a gente faz um tipo de contratação dessa natureza, que tem essa polêmica envolvida, né? E é mais bizarro ainda quando você tem um time feminino que é super vitorioso, com as meninas do futebol feminino do Corinthians protagonistas, elas sempre se posicionaram, e isso criou um racha dentro do clube. Então, a magnitude de que uma ação desse tipo pode ter dentro de um clube de futebol e como foi feita a discussão em sociedade desse tipo de coisa, né? Você teve muita relativização da própria organizada do Corinthians, dos Gaviões. Eles relativizaram, dizendo que, bom, se o cara fez esportivo, então tá tudo bem, isso aí faz muito tempo, é meio nebuloso, não sabe se foi combinado ou não, então ficar em cima do muro. Só que também, da mesma forma que o clube controla a sua história, a torcida também, então é uma contradição também, de certa forma. Porque os Gaviões, eles têm um impacto na sociedade, né? Eles têm diversos programas sociais, você tem um certo progressismo dentro da torcida, né? Digamos. E isso caiu muito mal. Então, para mim, é muito sintomático que esse tipo de coisa ocorra num contexto neoliberal. Faz muito sentido. Não é à toa, assim. E, claro, mas o Cuca trabalhou no Atlético Mineiro, não teve esse tipo de repercussão. Bom, e aí eu trago. A história do Atlético Mineiro é outra. Deveria ter, na verdade. Deveria ter. Quando trabalhou em outros clubes, deveria ter. Essa questão já deveria ter sido posta nos debates, já deveria ter sido resolvida, essa questão, na sociedade brasileira. Só que o Brasil, enfim, né, nunca resolve seus problemas mais graves, e esse é apenas mais um exemplo, na verdade. Né? Então, para mim, faz muito sentido. E aí, já puxando também, para passar a palavra, toda essa questão, ela está dentro de um modo de ser que é especulativo, que daí eu trabalho no texto que é o torcedor especulativo, né? Então, é o torcedor que vamos tomar em conta que ele tem identificação pelo clube, pela história do clube, pelos valores que o clube mobiliza, enfim, tudo isso. Mas ele também é um modo ambíguo de ser, porque ele também quer o sucesso esportivo, ele quer o sucesso financeiro, então é meio que andar sobre ovos, né? Eu acho que essa é uma questão, porque aí eu tento, não sei se eu fui muito bem sucedido no texto, mas mostrar que o torcer ele é ambíguo, é contraditório. É um modo de ser no mundo que não digamos, ele não é uma unidade, não é fechado em si mesmo, né? Ele é cheio de fraturas. E eu acho que quando a gente pensa o neoliberalismo dessa perspectiva, mostra muitas fraturas no modo de conduta das pessoas em sociedade e daí das pessoas com relação ao futebol e como o futebol tem se relacionado com os problemas do mundo. Eu acho que como meio é um meio político. Enfim, quem diz que não tá viajando na maionese. O futebol é um instrumento político, tanto para o bem, para fazer coisas boas, quanto para o mal. E isso a gente tem vários exemplos.
Então, a gente tem que exigir do futebol, de quem está no futebol e dos torcedores, uma participação maior, um pensamento mais crítico sobre o futebol para tentar, digamos, estimular um comportamento e uma noção de alteridade que tem se perdido muito. Que acho que é algo que o Michel falou, eu acho que eu puxei também, essa noção de autoridade, de outridade, né? E aí a gente pensa, por exemplo, para encerrar, o caso da torcida única. O quão bizarro, mas faz todo sentido na eliminação do futebol brasileiro, faz todo sentido que a gente alinhe o torcedor da sociabilidade dentro do estádio, em volta do estádio, porque o jogo de futebol não acontece só dentro do estádio, ele acontece em volta. Eu lembro de ir no Pacaembu, isso 2005, 2006, quando eu comecei a ir em estádio. Você tinha toda uma convivência em torno do estádio, você tinha toda uma comunidade que convivia, que se encontrava, de diversas classes sociais, que estava ali, se encontrando. Esse é o ponto. Você não tem mais encontro no futebol. Então, e faz sentido que a torcida única seja defendida, ela exista, ela seja defendida, e logo mais, não acho que seja difícil que não tenha mais torcida no estádio. E dialogando também com o que o Michel trouxe anteriormente, pensando no caso da Argentina. É claro, né, e é importante frisar aqui, né, que, né, a gente está falando de um país que acabou de eleger um cara de extrema direita, né, um ditador, né, que esse é o termo que a mídia tem vergonha de falar, né, mas um ditador, né, se acabaram de eleger um ditador, mas que ao mesmo tempo possui elementos histórico-culturais na sua sociedade extremamente diferentes e que se relacionam com a forma do torcer na Argentina, né? Se a gente for para pensar a tradição sindical argentina e a tradição associativista argentina, né, ela se desenvolve de uma maneira muito diferente de como ocorre no Brasil, né? Principalmente a partir do momento em que no Brasil se há a formação lá do sindicalismo com o Vargas e tal, mas é outra história. Eu estou falando disso porque é o seguinte, essa tradição política associativista, sindicalista argentina, né, me parece que ela também se faz presente nos clubes de futebol, junto com uma noção de pertencimento territorial. Né? Então, esse exemplo que o Michel trouxe do torcedor do Belgrano, que sim, é um time de Córdoba, inclusive Córdoba é uma cidade que não é uma cidade de tradição no futebol argentino, né? Tu tem o Tajeres e tu tem o Belgrano lá, né? O futebol argentino, os clubes mais conhecidos, eles estão concentrados tanto na capital quanto na região, no que a gente poderia chamar de Grande Buenos Aires, né? Com uma outra exceção, mas, por exemplo, tu não tem nenhum grande clube argentino no norte da Argentina, né? Tu não tem nenhum grande clube argentino no sul da Argentina, né? O máximo que tu vai encontrar é um Atlético de Tucumã, né? Então, que também é um clube mediano pequeno. Mas a ideia do torcer é outra. E a forma como se identifica com o clube e dessa ideia de participação político-social dentro do clube é diferente. Nunca, e aí eu tô, não é um pessimismo, mas eu não consigo imaginar, né, clubes brasileiros fazendo o que os clubes argentinos fizeram a partir do momento que o Javier Milei colocou lá que tinha como projeto a transformação dos clubes em SAF, né, lá se chama SAD. O Boca Juniors, o River Plate, o Racing, Independente, todos os grandes clubes se colocaram contra isso. Todos. E os pequenos também. Por quê? Né? Por mais que eu lembre aqui, e aí não é puxar a sardinha clubística, nem nada do gênero assim, né? De dirigentes do próprio Grêmio, dirigentes do Corinthians, se não me engano, até dirigentes do Internacional ou de alguns outros clubes, falando que seus clubes nunca viram um SAF. Mas vou dar o exemplo do Grêmio, bem, sou gremista, né? Então acompanho muito mais o futebol do meu clube. Eu lembro uma fala do Romildo Bolzan em 2021,
quando perguntado para ele, se na Rádio Gaúcha, se o Grêmio viraria SAF. Ele, na época, hoje o outro presidente, o Alberto Guerra, ele falou que não, que isso nunca aconteceria porque o Grêmio é essencialmente um clube social. Que isso quebraria com a ideia do que é o Grêmio. O Grêmio é um clube social. Então, por exemplo, se a gente pega o caso argentino, a reação a isso, ela tem uma ligação com a forma como há a ideia de coletividade lá. E que tem uma relação com a presença, né, das organizações políticas e do sindicalismo dentro da própria Argentina. É perfeita? É óbvio que não, mas ela é diferente. Da mesma forma acontece no Uruguai. Por mais que no Uruguai você tenha um modelo de SADs, né, vários clubes uruguaios, o Vila Espanhola, o Progresso, o Cerro, o Rampla Juniors, né, para além do futebol, eles têm um envolvimento muito forte com os seus bairros. E são clubes de bairros, olha só, em que no início do século XX tu tem o desenvolvimento do sindicalismo e dos movimentos ligados às questões, seja do anarquismo, do socialismo, etc, 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 etc. Não me parece que isso seja por acaso. Não me parece que a tradição que se cria nessas territorialidades e as ideias de coletividade, né, que tem uma ligação com essa vivência política, né, seja ela dentro de um aspecto institucional ou fora do institucional, tem uma influência muito grande na existência desses clubes, né, e na forma como esses clubes se colocam. Né? Então, para pensar o Brasil, né, me parece, né, e aqui a forma como que a gente se relaciona e a forma como a gente está envolto dentro das políticas neoliberais, elas afetam de forma diferente como afetam nossos vizinhos, né? Tradições de luta e tradições de enfrentamento político, né? Tradições conciliadoras que, de certa forma, quebram também determinadas formas de sociabilidade, de se colocar na sociedade, acabam influenciando no momento em que a gente vai pensar o futebol. Vou dar um exemplo clássico. Torcida tal invade o CT. Meu Deus, né? Isso, o que o torcedor quer conversar com o jogador? Pô, é um absurdo tu parar pra pensar nessa frase. O que o torcedor quer conversar com o jogador? Pô, ele quer que o cara jogue bola, meu. Porque o cara representa o time dele. E eu não tenho medo de falar, Michel, o torcer é uma forma de nacionalidade. A identificação que tu estabelece, ela é muito similar aos parâmetros que constituem uma ideia de identificação enquanto nacionalismo. Ao ponto que a própria identificação enquanto torcedor pode te levar ao fascismo. A gente vai pensar no fascismo extremo, determinadas atitudes, enfim, mas é outro papo, acho que um outro momento que a gente poderia pensar conceitualmente a partir de outros parâmetros. Mas o ponto central aqui é o seguinte: quando uma torcida organizada, e uma torcida organizada ela é algo complexo, ela não é algo simples, não é algo romântico, babá. Ela usa da ação direta para tentar intervir diretamente dentro da vida do seu clube, diretamente sobre alguma coisa que está acontecendo, né? Ela é completamente repreendida dentro do espaço público, principalmente a partir da mídia futebolística. Porque não se entende que o torcedor tem que estar ali. Aquilo não é assunto para o torcedor. É assunto para o presidente, etc, etc, etc. Isso está ligado com a forma de pensar também outras tradições associativistas, né, que estão postas no Brasil. Né? Se a gente for pensar o próprio paradigma de esquerda no Brasil, é um paradigma que, desde o fim da ditadura militar, ele foi se tornando cada vez mais centralizado, né? E menos radicalizado e de coibição necessariamente de violência, que eu estou falando de intervenção direta na política, né? Das pessoas de um determinado grupo se colocando para tentar debater e resolver determinadas questões sobre algo. Né? Então, não me parece, por exemplo, que o exemplo argentino, né, que eu acho que tem uma ligação direta com
por determinadas formas de tradição associativista lá bem mais arraigadas do que aqui, acaba influindo, por exemplo, que grandes clubes, né, com a figura como um Riquelme, se torne um porta-voz ali, tipo, até mesmo batendo de frente com o próprio Milei. Né? Bem, guris, já estamos aí batendo acho que 1 hora de bate-papo. Não sei vocês. Vamos talvez a gente vá se encaminhando para um final. Se tem mais algumas colocações, está aberta aí a fala, senão vamos encaminhando a nossa conversa. Eu acho que dá para ir encaminhando já, assim, para os finalmente, fazer alguns apontamentos e é isso, né? Direcionando para o fim. Pode ser. Então é isso, então, né, galera? Muito obrigado aí para todo mundo que está na nossa escuta, né? Esse é o nosso primeiro programa, nosso programa piloto. Né? Esperamos que tenham gostado, que os debates tenham instigado vocês, tenham concordado, discordado, trazido pontos. Pois bem, Michel, sua palavra final aí para todas as pessoas que estão na nossa escuta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada ouvinte, a cada pessoa que disponibilizou de tempo para acompanhar essas discussões, que possam ter ajudado, vamos dizer, de certa forma, a observar, olhar o futebol, não apenas o que acontece ali dentro das 4 linhas, mas sim tudo aquilo que possa girar em torno disso que a gente constitui como principal esporte brasileiro, e, enfim, né, como algo que faz parte da gente e que coisas que passem desapercebidas relacionadas às questões históricas, geográficas e sociais, e por que não também filosóficas, né, também sejam integradas dentro desse olhar a partir do futebol, né? Eu acho que esse esse deve ser o principal elemento que a gente tem que levantar aqui e que espero que tenha tido porra, esse aqui ainda bem que ele vai editar e vai cortar, né? Esperamos que tenhamos tido êxito, né? Tenhamos tido êxito nessa função, e como é só o piloto, a gente tem margem para melhorar aí, né? E a gente com certeza vai melhorar, vai pegando jeito e vai aprofundando mais discussões relacionadas ao futebol a partir de outros temas, tendo sempre o futebol como pano de fundo, mas aprofundando outras questões que aí, como eu volto a dizer, que são mais importantes, né? Que o futebol, ele é importante, mas entre as coisas importantes, vamos dizer assim, ele é a menos importante, né? Mas também é importante. E aí esse que é novamente, né? Esse que é o barato. É isso que torna ele tão fascinante, tão legal. Um forte abraço a todo mundo aí e até o próximo episódio. Luiz? Bom, então eu gostaria de agradecer a quem chegou até aqui no podcast, né, nesse episódio piloto aí. É uma satisfação muito grande trazer, poder discutir esses assuntos, ter um espaço para pensar essas questões, né? Acho que a gente está precisando de iniciativas como essa para tentar pensar o modo como a gente está vivendo, né? Como para ficar na linha do texto, porque se trata de modo de existir, né? Qual é o modo que a gente vai existir, né? Quais são as nossas possibilidades de existência? Eu acho que o futebol apresenta respostas, apresenta questionamentos, e acho que é interessante a gente ter um espaço para discutir, e esse aqui me parece ser um espaço muito propício para isso, né? Como o Michel falou, é um episódio piloto, então a gente vai pegando o jeito. Não sei como o Fake vai fazer um post nas plataformas, mas se houver alguma forma de feedback também, de comentários, para a gente poder
aprimorar aqui as discussões, sugestões de temáticas também, né, para trazer, são bem-vindas. E aí, só para encerrar mesmo, eu gostaria de fazer 2 indicações, que daí elas fazem um bom, na minha opinião, assim, faz um bom resumo do que foi dito hoje. São 2, é um texto e um livro, do que foi dito hoje, que, para quem tiver interesse, assim, em começar a ter essas leituras, vão ser boas introduções, assim. Tem um texto na própria plataforma do Ludopédio mesmo, sobre as territorialidades no futebol argentino, que se chama La Pelota por las Canchas e Las Calles, a relação territorial do futebol com os bairros da cidade de Buenos Aires, que é um grande resumo, assim, do que o Sheik trouxe para a gente, né, para falar da relação de pertencimento dos clubes argentinos nos seus respectivos bairros. Eu acho uma questão interessante para a gente pensar, uma questão que envolve diversas disciplinas das ciências humanas, né? E uma outra indicação também é um livro chamado Torcidas Organizadas na América Latina, Estudos Contemporâneos, que é um livro da editora Sete Letras. Ele tem são vários artigos, e daí, para quem se interessar, já é uma leitura mais da academia, então é uma leitura mais, às vezes, maçante, com um viés muito mais das ciências sociais e da antropologia. E ali você tem várias temáticas, tem um que trabalha com a noção de subjetividade e neoliberalismo, por exemplo, no futebol argentino, você tem as questões de territorialidade no futebol chileno, tem temáticas assim de países que a gente geralmente não pensa a respeito de torcidas organizadas e a relação delas do futebol nessas sociedades, como, por exemplo, Equador, Costa Rica, enfim, é um livro bem interessante, quem tiver interesse pode ir atrás, é uma leitura bem massa. Então, só mais uma vez agradecendo o espaço, e a gente se encontra no próximo episódio. Bem, muito obrigado para todo mundo que nos ouviu até aqui. O episódio, como você deve estar escutando nesse momento, está disponível aí em várias plataformas de áudio, né? E nesse momento, enquanto eu estou falando, isso ainda não existe, mas no momento que esse episódio for lançado, isso já vai existir, né? Uma página nossa no Twitter, no Instagram, para que vocês possam ir acompanhando e, como os guris falaram, possam dando sugestões, né? A ideia é que futuramente a gente possa trazer alguns convidados, algumas convidadas, para que a gente possa conversar, entrevistar, né, temas diversos, etc. Muito obrigado a todo mundo que dedicou esse tempinho para ouvir, e era isso. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo episódio.